Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você que está no 7º ano e também no 2º ano do ensino médio, tá? Porque esse assunto ele é muito importante aí para vocês entenderem o sistema aí de classificação dos seres vivos. Então, vamos falar hoje sobre a classificação dos seres vivos, que é muito interessante. Você já parou para pensar por que o sapo ele é um anfíbio? Que características fazem com que o sapo seja um anfíbio? Que característica faz com que as bactérias estejam inseridas, por exemplo, no reino Monera? Nós vamos aprender tudo isso hoje, tá bom? Fiquem ligados e prestem atenção aqui na aula. Então, pessoal, classificação dos seres vivos, uma imagem tão bonita assim, né? Então, assim, dá até vontade de estudar realmente sobre isso, né? Então, vamos falar bastante sobre a classificação, o que coloca um ser vivo ou algum grupo de seres vivos dentro de um reino, enfim. É muito interessante isso daí. Vamos lá, vamos começar aí. Então, primeiramente, para falar sobre a classificação de seres vivos, nós temos que passar um pouquinho pela história, mas eu vou falar bem pouquinho sobre isso para não deixar o vídeo cansativo para vocês, tá, gente? Então, as primeiras formas de classificação se baseavam em detalhes muito superficiais, com poucos critérios, e aí existia uma margem para muitos erros, ou seja, existiam muitos erros nesse sistema aí de classificação. Esse sistema de classificação era chamado de sistema de classificação artificial. Tá? Quem foram os primeiros aí a colocar esses sistemas de classificação? Foi Aristóteles, que era um filósofo, nós já sabemos, né? Ele distribuía os organismos em aquáticos, terrestres e aéreos. Então é uma coisa bem simplificada, né? Não tinha tanto rigor como nós vemos hoje sobre aquela questão do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o Aristóteles ele distribuiu os organismos em aquáticos, terrestres e aéreos. Santo Agostinho, um famoso religioso aí da história, se você quiser você que gosta aí da parte de religião, você pode pesquisar a história de Santo Agostinho, que é muito legal falar sobre ele, né? Mas falando um pouquinho aqui sobre Santo Agostinho nesta matéria, classificava em úteis, nocivos e indiferentes os organismos que existiam, tá? E aí, depois de muito tempo, Linneu foi um cara que deu um marco ali, que deu um up aí nesse sistema de classificação, foi um marco assim na sistemática dos seres vivos. Ele criou o primeiro sistema de classificação mais elaborado e com base científica, obviamente, com observação, experimento e tudo mais. E aí ele se baseava em padrões anatômicos e de organização corporal, que é considerado sistema de classificação biológica natural. Porém, Linneu ele não procurava estabelecer o parentesco evolutivo entre as espécies, até porque não existia muito nessa época essa questão, não era muito falada a questão da evolução, do parentesco e tudo mais, que nós discutimos bastante hoje em nossas aulas, né? E aí, ele era adepto da teoria fixista, ou seja, os seres vivos criados por uma entidade divina, mantendo-se inalterados desde então. Naquela época, era muito contestado, né? Quando alguém estudava alguma coisa na biologia, questão de evolução, né? Então, tinha muita oposição, principalmente por parte dos religiosos, né? Então, ele se baseava na teoria fixista, em que os seres vivos foram criados por uma entidade divina, mantendo-se inalterados desde então. Então não tinha muito a questão da evolução das espécies neste momento aqui. Mas Linneu ele foi um cara que marcou bastante essa classificação. E aí a gente começa a estudar um pouquinho a questão de taxonomia e sistemática. O que é a taxonomia? É o sistema que vai estudar a classificação dos seres vivos. E aí, essa parte da biologia ela vai ser voltada para quê? Para a identificação desse ser, desse organismo, a nomenclatura que ele vai ter e a classificação hierárquica, né, na sua hierarquia. Os táxons, qualquer agrupamento de indivíduos baseados em semelhanças, e a sistemática tem como objetivo de estudar e compreender a diversidade da vida, evidenciando os parentescos evolutivos por meio de diagramas, filogenias. Tá? Árvores filogenéticas nada mais são do que algumas características que são comuns a seres e outros seres, que dão a entender
por exemplo, que tenha graus de parentescos entre aquela espécie e aquela outra espécie, e aí a gente coloca eles dentro desse diagrama de filogenia, tá, gente? É muito interessante. Eu não vou falar muito sobre isso para vocês do 7º ano, porque é um pouquinho mais complicado de entender. E aí vai relacionar a sequência de surgimento das espécies atuais e as suas relações dos ancestrais já extintos. Né? Aí a gente compara essa relação desses ancestrais que já foram extintos com as novas espécies que foram surgindo e até os dias atuais. Tranquilo até aí, pessoal? Muito interessante. Então, resumindo aquilo que eu falei neste exato momento, nós temos a sistemática, que se fundamenta em 2 pilares. A taxonomia, que é o estudo da classificação dos seres vivos, e a nomenclatura. Tá? O que a taxonomia ela faz? Ela forma os grupos de seres vivos, então elas vão inserir os grupos de seres vivos dentro de um contexto. Já a nomenclatura vai dar nomes a esses seres vivos. E aí nós temos, por exemplo, os 5 reinos que nós temos, né? O reino das bactérias e arqueobactérias, bactérias e arqueo, alguns colocam eles dentro do reino Monera. O reino protista, tá? Que é representado pelas algas e também pelos protozoários. O reino fungi, representado pelos fungos. O reino plantae, que é representado pelas plantas, os vegetais, né? E o reino animalia, que é representado pelos animais, certo, gente? E aí nós temos as diferenças. Por exemplo, nós temos os seres procariontes, nós temos os seres eucariontes. E aí todas essas características, por exemplo, seres procariontes, bactérias e arqueias, por exemplo, são seres procariontes. Então eles vão ser inseridos dentro de um grupo porque eles têm característica comum. Seres eucariontes. Mas é eucariontes unicelular ou pluricelular? E assim a gente vai inserindo. E aí nós temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que são os táxons que nós possuímos na hora de introduzir, por exemplo, uma espécie dentro de um determinado, por exemplo, um gênero, uma família, uma ordem, uma classe, até desde aqui até aqui, desde o mais simples modo de entender até o mais específico modo que existe, que é a espécie, que vai determinar que aquela espécie ali tem característica que só pertence àquela espécie, não é? E o reino até espécie, que é isso que nós temos. Aí a sistemática de classificação do Linneu, aquele que foi o primeiro que eu coloquei para vocês, né, se baseava nesses táxons aqui, nessas ordens aqui. Reino, classe, ordem, gênero e espécie. Sendo que a classificação atual dos seres vivos é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá bom, gente? E aí nós temos aí a introdução desses 5 reinos, não é? Reino Monera, formado por bactérias e cianobactérias. Reino protista, pelas algas e pelos protozoários. Aí temos o reino fungi, representado pelos fungos, o reino plantae, pelas vegetais e a biodiversidade das plantas, e o reino animalia, representado pelos animais. Então, são características que vão fazer com que eu tenha seres inseridos dentro desses reinos. Então, o que permite eu identificar o reino Monera? Vamos lá. O que permite eu identificar que aquele ser pertence ao reino Monera? Bactérias e arqueobactérias, por serem o quê? Unicelulares e procariontes. Então, só quem é unicelular e procarionte tem essas 2 características juntas, vai ser pertencente ao reino Monera. Então, o que é comum no reino Monera? Ser procarionte. Não é? Se é procarionte, reino Monera. Coloquei. Podem ser autotróficas, podem ser heterotróficas, não importa. Mas a característica que vai colocar esses seres minúsculos no reino Monera é ser procarionte. Então, por isso que eles estão inseridos no reino Monera. O reino protista é formado por protozoários e algas. São eucariontes, heterotrófico ou autotrófico. Podem ser uni- ou pluricelulares. Tá, gente? Fungos. Reino fungi são os fungos.
são eucariontes uni- ou pluricelulares e são heterotróficos. Então eles são heterotróficos porque participam do processo da decomposição da matéria. Reino plantais são as plantas, eucariontes, multicelulares. Aqui eu já tenho só organismos multicelulares, autotróficos e fotossintetizantes, tá, gente? Então são capazes de produzir seu próprio alimento e são fotossintetizantes. E o reino animalia, formado por animais que são eucariontes, pluri- ou multicelulares e heterotróficos. Aí você pode ver um quadrinho que eu vou deixar aí para vocês. Já falei sobre isso aqui, né? Então, nada de mistério, então vou deixar aí para vocês observarem. E eu espero, meus queridos, que vocês tenham gostado dessa pequena aula aí, em que eu falei para vocês sobre os seres vivos e seus sistemas de classificação. Lembrando, pessoal, que para eu dar a nomenclatura de uma espécie, por exemplo, eu tenho que colocar ela de um modo destacado, né, em itálico ou sublinhado, né, em que o primeiro nome é o gênero dessa espécie que eu estou falando, né? E aí, esse primeiro nome com letra maiúscula. Já o segundo nome, né? Por exemplo, Staphylococcus aureus. Então, o S de Staphylococcus, que é o primeiro nome, que é o gênero daquela minha espécie de bactéria, eu vou colocar com um S maiúsculo. O aureus, que vai identificar aquela espécie ali daquela bactéria, por exemplo, vai ser com letra minúscula. Ah, professor, e quando eu não sei identificar a espécie, só o reino? Por exemplo, a tênia, eu vou botar Taenia SP de espécie, porque eu não consegui identificar qual espécie era. Ah, mas se eu conseguir identificar, aí você vai botar Taenia solium ou Taenia saginata e assim por diante. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, assistam essa videoaula, reassistam novamente e façam os exercícios. Um forte abraço e até o próximo vídeo.